Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de número 12 do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. Hoje nós vamos mais uma vez refletir, estudar um pouquinho, sobre mais um dos poemas do livro Estrelas no Chão, do nosso querido Chico Xavier. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente aguarda mais um pouquinho. E a ideia aqui é sempre a gente, discutir um pouco, levar um pouco o tema, para o conteúdo para a gente refletir um pouquinho. Deixa eu colocando aqui o tema também. Boa tarde, Dirce. Boa tarde, Lamia. Sejam bem-vindas aqui. Estamos começando agora. Boa tarde, Babi. Vamos entrando. Hoje o tema, gente, é despedida materna. Ontem a gente falou sobre a parte paterna, né? Hoje vai ser materna. Então a gente até olhei os próximos textos, tá sempre em torno mais ou menos da mesma temática, né? Mas vamos seguindo a ordem aqui, vamos ver o que nos aguarda, né? Para as reflexões. Vamos lá, então. Despedida materna. Recordo, filho meu, a tarde se enovela, quase noite, nós dois e a dor indefinida, os soluços de mãe, na extrema despedida, os soluços do filho, ao separar-se dela. Então aqui a gente vê, a mãe se partindo e em algum momento, provavelmente de dor, um momento de muita tristeza para a família. E essa despedida, sempre dolorosa, sempre com muito choro, não tem como, com muita tristeza, mas me fez repensar um pouco os papéis, que a gente tem mesmo durante a nossa vida, os papéis que nós começamos, com o papel de filho, crescemos, vamos para o papel de irmãos, amigos, até o nosso papel de pai e mãe nessa jornada da vida, e junto com os nossos outros companheiros, que muitas vezes dentro da nossa própria vida, vão se invertendo esses papéis e um acaba cuidando do outro, não é verdade? E a gente pensa também, muito na questão da família, os laços afetivos, Algumas pessoas, às vezes, que a gente não tem tanta afinidade, Aquela coisa que você fala, não, parece que não é da família, tal pessoa, assim como outros, nossa, como eu me identifico, com, com as pessoas, tal. Aí vamos seguindo aqui. Crisântemos no chão e vozes na capela. Abraça-me na sombra, abraço-te vencida. Arrasada de pranto, é a hora da partida. Sinto os braços de alguém, rente a cova singela. Quanto tempo se foi? Hoje volto a beijar-te. Filho do coração que vejo em toda parte, não te lamentes mais, ama, espera, confia. Fim da saudade atroz, na jornada insegura, Deus nos envolverá na suprema ventura, de um novo lar de luz, na celeste alegria. Maria de Moraes.
E então a gente fala aqui da parte da despedida materna, né? E toda essa questão dos laços familiares que muitas vezes a gente não entende, e, e todo o processo, né, que a gente está aqui como espíritos aqui vivendo uma experiência terrena, né? E a gente muitas vezes acontecem as coisas e a gente acaba não não entendendo, né, aquela partida, aquele momento, como a gente falou em alguns textos atrás, mas eu acho que o foco aqui, pelo menos o que eu pensei para a gente falar, é mais mesmo em questão dos laços de família, né? Porque esses laços de família, na verdade, a gente pensa, né? Muitas vezes se questiona, né? Ah, o meu pai é assim, minha mãe é desse jeito, meus irmãos são diferentes de mim, né? E por que que isso acontece, né? Por que que essas pessoas que vêm junto com a gente, né? Qual é o motivo, né, disso tudo? E o motivo só é o único, né? É a evolução de todos, é através do amor, né? Por isso mesmo que vem em relação a, vem como uma família, e a gente entende, né, que esses laços familiares, que muitas vezes a nossa família espiritual, ela é muito diferente, é um pouco diferente da nossa família aqui no mundo físico, né? Embora a gente veja que temos afinidades com algumas pessoas, mesmo aqui na Terra, que não são nossos parentes de sangue, né? E mesmo assim, a gente tem essas afinidades de gostos, afinidade do próprio caráter, né, da maneira de pensar. Então, não deixa de ser, né, uma união e uma afeição também desse modo. E aí até levei aqui, estou aqui como base, né, para a gente estudar a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que fala desses laços de família, né? Quem nunca se sentiu, né, um peixe fora d'água dentro da família, ou quem nunca achou que aquele parente era um pouquinho diferente, né, uma ovelha negra, né, como dizem. E por quê, né? Por que que isso tudo acontece? E aí vem o Espiritismo, né, explicar para a gente toda essa questão, vem explicar essa família no mundo físico que vem junto, que vem unida, né, por missão, por uma prova, ou mesmo pela união, pela afeição. E aí esses espíritos, né, que são tão queridos e tão simpáticos, né, que a gente tem ao redor da gente, também acaba também tendo como companhia, né, alguns espíritos que são antipáticos. E que aí o que que acontece, né? Essa é a grande questão, essa é a grande prova para que uns sirvam de adiantamento para os outros. Então, no final das contas, o objetivo é unir todos os espíritos para que estejam todos em progresso, numa mesma categoria e que haja o progresso de uma maneira geral, né? Por isso que há muitas vezes, né, pessoas que a gente acaba não se identificando. E aí no próprio capítulo do Evangelho, eles até falam: "Ah, então a gente vem por muitas reencarnações, né? A gente vem muitas vezes aqui essas provas, né? Uma ida e vinda o tempo todo. A gente quer vir para se melhorar e falar, ah, então eu vim 10 vezes, eu vou ter 10 mães, 10 pais, vou ter então, sei lá quantos irmãos, né, que eu vou ter, porque, né, imagina só, ainda mais antigamente. E não, na verdade não. Esse ciclo, ele acaba sendo quase o mesmo, esse círculo familiar, né? E as pessoas vão ajudando umas às outras, né? Até um exemplo que eu me lembrei muito, que eu queria trazer aqui para vocês, para quem estuda, para quem gosta de romance espírita, como eu, que adoro o romancinho do Emmanuel. E a gente tem, né, dois livros, na verdade, que um é sequência do outro, assim, em termos dos personagens, que o primeiro é os 50 anos depois e o segundo é o Renúncia. Então, nos 50 anos depois, o que que acontece? Tem ali um círculo familiar, né? Que a personagem principal é a filha do casal. Essa filha do casal, ela, não vou dar spoiler, tá? Essa filha do casal, ela passa por diversas provas. Boa tarde, Heloísio. Tudo bem? Esperar. Aí, né, então, nos 50 anos depois, que é o primeiro que eu tô explicando, essa filha do casal, ela passa por diversas provas. O que acontece? Ela acaba assumindo
se afastando da família por conta de um bem maior, né? De, um, de uma maneira que ela encontra para manter a paz e a harmonia dentro do lar dela. E assim como, né, muitos dos romances do Emmanuel tem o pessoal, né, que seria o casal, os pais dela, que leva uma vida feliz de casal, e tem sempre alguém querendo ali perturbar, fazer um mal, né, colocar calúnias, mentiras dentro desse ambiente. E aí, né, numa dessas tentativas aí, essa filha, ela toma a frente, ela toma uma decisão para salvar o bem-estar da família dela, ela não é compreendida, né? E então ela vai e assume uma missão que por fim acaba elevando muito ela espiritualmente, porque foi assim de uma redenção imensa, de uma abnegação que não tem nem o que se falar. Ela tinha um amor que ele era um escravo e não dá certo o amor deles, né? Isso bem no início do livro, então não tô dando muito spoiler, né, para quem não leu. E ela segue essa missão dela e ela chega assim numa elevação espiritual que ela vai além de todo mundo. Ela tem essa evolução, né? E aí acontece com ela, não sei se ela volta depois, o que que acontece. Isso são 50 anos depois, né, da ressurreição de Cristo, 50 anos depois da morte de Cristo. E aí acontece todo esse cenário, essa moça, né, ela fica, né, já acaba se destoando da família, né, já tem uma elevação muito maior do que o grupo familiar que ela estava junto. E aí, passado o tempo, temos o segundo romance do Emmanuel, que é o Renúncia. E o Renúncia, ele começa exatamente assim, ele já é de 1600, né? Então já se passaram 1500 anos, né? De que tudo isso aconteceu. E temos então a personagem principal, que é a Alcione, que é exatamente essa filha dos 50 anos depois, né, que ela se eleva, ela chega assim numa condição que ela é um espírito tão mais evoluído, né, que os outros, não sei dizer qual a escala espiritual que ela é, mas muito já além, assim, muito, não sei se chega a ser perfeito, não tenho, não sei tão ao certo, né, que eu também estou estudando. E aí ela nem mora mais aqui na Terra, ela mora numa outra estrela, ela mora em Sirius, e por amor a esse rapaz que, né, não deu certo as vindas deles, a união dele, e ele tá muito abaixo da evolução moral dela, tá muito abaixo, ela por amor, ela pede para retornar. Ela pede para retornar para a Terra para auxiliá-lo nessa jornada e também acabar auxiliando toda a família que está no entorno. E é concedido então, né, devido ao mérito que ela tinha merecimento para isso, é concedida essa permissão. Ela desce para a Terra, ela vem para a Terra, ela reencarna e é avisado a ela que essas pessoas, né, esses familiares que estavam no círculo familiar dela, eles ainda estão nessa mesma luta contra as suas dificuldades, com as suas provas, estão em um momento muito difícil ainda na vida, que ela faria isso, mas isso seria uma vida inteira cheia de renúncias, porque ela está, e ela avisada, mesmo avisada assim, ela fica disposta a vir, ela não, eu vou, para auxiliar a todos, né? E principalmente a esse espírito, né, que é o Pollux, que ela tinha tanta afeição, tanto amor, e ela faz por amor a ele e amor a todos. E ela vem no Renúncia, e ela cumpre a missão dela, retorna nessa família. Essa família, os pais dela acabam sendo os mesmos pais que eram do primeiro livro. Então a gente vê que às vezes os títulos se invertem, às vezes não. Aí a irmã que ela tinha não aparece, mas ela aparece sob figura de outra pessoa também que fica muito, que é muito querida dela. E assim, né, vão acontecendo as coisas. A pessoa que orientou ela, que educou ela no primeiro livro, é também um padre que acaba também auxiliando muito ela, que é o padre Damiano, que é o próprio Emmanuel. E,
E assim ela segue a vida, né? Auxiliando a mãe, auxiliando todos que estão em volta. E até mesmo no próprio círculo dela tem uma personagem que ela era a personagem que quis prejudicar no primeiro livro, né? O, esse casal, os pais dela. Ela volta no segundo livro também querendo prejudicar, né? Ela tem um outro plano. É uma pessoa que ela ainda tem esses vícios, ainda tem essa perturbação, né, dentro do coração dela, porque nada mais é, né, do que esses sentimentos de ciúme, de egoísmo, né, de orgulho, de vaidade. Então continua esse tipo de sentimento dentro do coração dela e eles seguem o livro todo, né, nessa luta e acontecem várias provas e a Alcione acaba mesmo, né, cumprindo a missão dela, fazendo o que ela estava disposta a fazer, né? E eu não vou contar mais, senão vai dar spoiler para quem não leu. Que a história é muito linda, né? É um daqueles livros lá que tem nos vídeos que você acaba chorando, acabando de se chorar. E aí mostra pra gente, né, como que os laços familiares são importantes e o objetivo é exatamente isso. É depois que, né, quando a gente estiver numa condição de uma condição evolutiva maior aqui na Terra, a gente vai ser todos unidos, todos simpáticos. Deus dá oportunidade para que a gente se melhore e a gente ajude, né, o outro a melhorar. Então é um tema muito legal assim da gente pensar, porque nada é por acaso, né? Um desafeto que você tem de repente dentro da sua família é uma oportunidade para você se reconciliar ainda hoje. Então vamos aproveitar, né? Sempre aproveitar as pessoas enquanto estão aqui, porque se é sua mãe, se é seu pai, seu irmão, parentes que sejam, um amigo mesmo, se está na sua vida é porque tem algum objetivo, né? Você tem alguma missão, você pode ajudar ou ela mesma te ajudar, né? É uma é uma possibilidade, né? A gente tanto ajudar como ser ajudado e assim juntos, né? Conseguirmos então sermos pessoas melhores, serem espíritos melhores e, e é muito bonito, né? Muito bonita toda essa mensagem, né? Que nós temos através de Jesus, através do amor de Jesus, né? Que nos ensina tanto, que nos ensina que nós devemos, né? Sempre tratar os nossos irmãos como nós queremos ser tratado, né? Através da parábola do bom samaritano, que o rapaz encontra lá um, uma pessoa, né? Que sofreu um furto, foi espancada e tudo mais. Ele chega e ele acaba ajudando como 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 exemplo, né, de uma pessoa que auxilia. Ele não pergunta o que aconteceu, ele não julga o que ele estava fazendo lá, né? E a gente tem esse costume, né? Ao invés de ajudar, não, a gente fica julgando. Ou mesmo quando é a família, né? Você tem esse problema, você sabe que a pessoa tem uma dificuldade, muitas vezes a gente fica ali, né? Espezinhando a pessoa, né? Lembrando, olha, você era assim, você fez isso, você fez aquilo. E isso não ajuda em nada, né? Isso não ajuda em nada a pessoa, não faz ninguém se sentir melhor, não faz você se sentir melhor, não traz harmonia para lugar nenhum. Então vamos ser um pouquinho mais, né, como o bom samaritano do exemplo de Jesus, que ele foi lá, ajudou, pagou a estadia do hotel para ele, falou para ele ficar à vontade o tempo que fosse necessário para ele se recuperar, para ele continuar a jornada dele. E vamos ser assim, né? Companheiros de jornada que auxiliamos uns aos outros, que podemos estender a mão sem julgamento, sem orgulho, sem egoísmo. Então, vamos ter um carinho especial, principalmente com os nossos familiares. A gente muitas vezes fala da caridade, fala da boa palavra e a gente pensa, né, lá fora, as pessoas que estão passando dificuldade. Não, mas vamos olhar dentro de casa, o que a gente pode fazer, né, em relação a isso, o que a gente pode auxiliar e o que também a gente pode não atrapalhar, né, a evolução dos outros. Então, muitas vezes a gente pode fazer escolhas, né? Uma coisa, porque se a gente está tendo um tipo de comportamento, se a gente teve uma palavra que a gente falou
explodimos ou tivemos algum problema ali que gerou um conflito dentro de casa, dentro com os parentes, o problema também é nosso. O problema é primeiro nosso, porque a gente está se desequilibrando, a gente está perdendo o controle e está se deixando levar, né? Então, vamos primeiro trazer para a gente o que a gente pode fazer para nos melhorarmos, para sermos mais como samaritanos, menos julgadores, menos recordadores de passado, né? Menos ficar remoendo mágoas. Então vamos pensar daqui para frente, porque se o nosso círculo familiar tá aí, não é a primeira vez que tá, não é a última que vai estar. Tá. Então tem algum motivo para que todos estamos juntos aqui, né? Tem porquê. Então vamos refletir, né, em cima disso. E com certeza depois que toda essa nossa jornada passar agora nessa vida na Terra, a gente vai se encontrar com os seres queridos e a gente vai se encontrar onde eles estiverem, né? A gente vai acabar se encontrando também com a família espiritual, né? Que está lá e que suporta tanto a gente aqui, né, nos bastidores, que a gente sabe, né, como que tem auxílio, como tem gente torcendo pelos nossos trabalhos, pelas nossas ações, pela nossa melhora, né? A gente recebe muitas vezes através de intuição, através de bons sonhos, de alegrias, de pensamentos felizes, né? Então a gente tem que abrir nosso coração mesmo, tem que perdoar, tem que tentar resolver aqui em vida, né? Aqui nessa vida, enquanto a gente pode, porque é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui. Essa é a oportunidade, né? Imagina quantas vezes uma pessoa que de repente você não se dá bem e, né, a gente tem às vezes tem uma desavença, um ranço, né? Alguma coisinha assim que não é tão grande, mas vai saber por quantas vezes, né? Quanto que já foi diluído, né? Dessa raiva, dessa desse mau sentimento que você tem em relação a ela, né? De repente, é uma coisa que até você foi responsável em outras vidas. Por isso que eu nem gosto muito de mexer com essas coisas de regressão, assim. Tem gente que tem muita curiosidade, né? Regressão de outras vidas, tal. Falei, eu não, porque a gente sabe que no passado aqui ninguém era flor que se cheire, não. Ninguém era bonzinho. E a gente aqui tá numa melhora, né? Tá nessa caminhada. Então, assim, o que passou, às vezes uma animosidade, uma tristezinha aí que você tem com alguém, é um problemão que você tinha lá atrás e que foi diluindo com o tempo. Hoje é só um desafeto, é só uma pessoa que você fala, ai, não me sinto tão bem com ela, sabe? Nada a ver. E que bom, assim, vamos então se esforçar para que isso se dilua, porque a intenção, né, de Deus com essas provas, com esses laços familiares, é que tudo vire amor, não é mesmo? A gente tem até, né, como exemplo o caso da reencarnação de Segismundo, que muita gente já ouviu falar do livro Missionários da Luz, do André Luiz com Chico. E é exatamente isso, porque o Segismundo, eu não lembro muito bem a história, tá? Mas ele tinha uma desavença com a família, acho que principalmente com o pai, né? Nesse caso. Ele é um espírito que ele tá no plano espiritual e ele tem que é tomada a decisão, acho que ele decide também por própria consciência que ele iria retornar no plano físico como filho desse casal e era o pai. Não lembro se era um assassinato, o que era ou a desavença deles do passado. E aí ele volta e durante o processo, né, de reencarnação, que é um processo muito ele é muito detalhado, até mesmo no livro passa muitos detalhes, porque tem toda a compressão, né, do espírito para que se torne de novo o espírito de um bebê. É até interessante, assim, quem for estudar, entender melhor mesmo, reler esse capítulo, porque eu me lembro muito mal, assim, tô falando por cima. E aí, durante esse preparo, né, que é um preparo que leva algum tempo, não é da noite para o dia, e ele começa a ficar aflito. Ele fica aflito por ficar com dúvidas. Como é que o pai ia receber ele? Né? Ele lembrando, né? O Segismundo lembrava de tudo. Então ele ficava, meu Deus, eu fiz isso, ele não vai me perdoar, ele não vai ter amor por mim. E ele ficava com essa aflição. E ao mesmo tempo, o pai na terra, né, já com a esposa grávida, via a esposa grávida e ficava pensando, nossa, tem uma coisa, assim, eu tô sentindo uma coisa aqui no meu coração que não tá boa, ele não sabia o que era. E aí, por fim, tem um trabalho maravilhoso
da espiritualidade, junto aos dois, né? Do casal, se eu não me engano, foi por meio de sonho, porque fazem mesmo, né, com que o amor envolva toda a tarefa e venha trazer essa reconciliação. E com o filho que estava ainda lá se preparando, também teve um trabalho de compreensão, de entendimento, porque, né, tudo a gente se resolve com amor aqui nessa vida, aqui na nossa vida. Então, e tudo é na direção do amor. Deus é amor, Deus é bom, é justo, não há punição, né? É sempre querendo bem, é sempre aquele pai maior que está cuidando dos seus filhos, que quer ver todo mundo progredir e ficar bem, não é mesmo? Então é muito bonita essa relação de laços de família, né? Quando a gente pensa que todos nós podemos, né, atuar em relação a isso. É muito legal, assim, esse tema e a nossa consciência, né, em relação a isso. Claro que todo mundo dá uma tropeçada, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas estamos aqui também para falar disso, né? E para ir nos lembrando que tem muitos exemplos bons, tem o próprio Evangelho falando disso, tem muitas lições, e ora a gente está com título, ora a gente está com outro, não é mesmo? E é muito legal isso tudo. É o puro exemplo do amor, é o puro exemplo de Jesus, né? Amar ao próximo e vamos seguindo para nossa evolução. Deixa eu ver os comentários do pessoal. Já falei bastante. Boa tarde, mensagens de paz e luz também. Ju Hatsumi, boa tarde. A Dirce comentou, minha mames, né? Vou te chamar de mãe, hein? Não fica brava comigo, não. Nada é ao acaso mesmo. Tudo tem um propósito, sim, tudo tem. Tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo necessário, né? E a gente tem que ter esse entendimento para quando chegar o tempo da outra pessoa, a gente tá ali aberto, com a mão estendida para ajudar, né? Assim como Jesus estava ali com a mão estendida para cada um de nós quando chegar o nosso tempo. E é isso mesmo, a gente tem que ter esse entendimento. Aloísio, excelente reflexão, parabéns pela abordagem do tema, gratidão. Obrigada, Aloísio. Eu tentei aqui, né, a gente extrair assim o melhor de cada texto, e era mais um texto, na verdade, falando sobre, né, o desencarne, sobre a morte, e aí até a gente conversou, né, ontem sobre isso, e tentar tirar o melhor, né, a melhor mensagem em cima de cada texto. Então, acho que é o objetivo da gente aqui, né? Muito bom, obrigada, e obrigada pelo apoio também. Me amamos de novo. Tem que começar com os mais próximos. É o maior desafio, né? É quem tá próximo mesmo e ter muita paciência, esperar o tempo de cada um. Muitas vezes a gente silenciar, né? Usar a tal da água da paz, né? Colocar na boca, esperar, silenciar e aguardar o tempo mesmo. Eu tenho aprendido muito com isso nesse isolamento, na quarentena, né? Muita gente aqui não me conhece, mas eu acabo sendo uma pessoa bastante explosiva, né? Sou calma assim quando eu falo, mas eu também tenho meus momentos de explosão e estou conseguindo me controlar muito mais, né? Com o auxílio de vocês, com o auxílio aqui das leituras do canal, e a gente vai aprendendo, né? Nada tá perdido, tudo a gente pode começar a mudar a nossa cabeça, né? E muitas vezes alguém vai te lembrar, você é assim mesmo, você é desse jeito, né? Você fala, não, eu tô em evolução, todo mundo aqui tem evolução, todo mundo pode mudar, né? Vamos ter paciência também, né? Porque vem esses alertas, né, pra provocar a gente, mas é bem isso mesmo, e a gente vai seguindo. Paz e luz, quem tem o amor não questiona, ele ama. Ele coloca este amor em ação. É verdade, e é o maior exemplo, né? Pela família, além dos laços necessários para todo mundo evoluir, é também nesse amor maior. É o amor que a gente tem, né? Todo filho é uma mãe, todo filho tem um amor pela mãe, pelo pai, e pai pelos filhos, pelos irmãos, né? É puro amor, é a maior prova de amor que a gente pode ter, né? Muitas vezes acontece algumas decepções, mas também acontece porque a gente ama, porque a gente tem
um sentimento com a gente, né? Então a gente tem que transformar isso, transformar toda a tristeza que tem no coração e começar a entender que é pro nosso melhor. A gente tem que se amar também, né? E entender o que é o melhor pra gente. João Carlos entrou atrasado. Boa tarde, consegui entrar. Que bom, depois você vê o restante do vídeo, tá bom? O Hilson também, seja bem-vindo. Hilson, boa tarde. Paz e luz, a mamãe sempre presente. Ó, agora eu já revelei aqui a identidade. Ela falou, eu tenho outro sobrenome, não vão adivinhar. Eu falei, não vão mesmo, porque, né, meu sobrenome de solteira. Mas é isso aí, a Mami está sempre. Mami é minha companheira de discussão, de reflexão. Ela que me incentivou também, minha fã número um. Para falar, não, você fala, você gosta de falar? Fala sim. Isso mesmo, filha, é. Reflexões da tarde, Aloísio. Colocar gelo na boca, esperar o gelo derreter e depois de 2 horas beber água. Olha, às vezes precisa, viu? E derrete, às vezes não demora só 2 horas, não, que lá dentro da boca tá fumegando, você tá, tá de um jeito, tá agitado, né? O negócio já derrete rapidinho, a temperatura interna vai, ó, panela de pressão. Ai, muito bom, gente, muito bom. Pessoal, muito obrigada, viu? Obrigada pela companhia aí de vocês, por mais um texto aí de reflexão, que a gente consiga refletir, né, em cima dos nossos papéis de membros de família, de amigos do nosso círculo, o que a gente pode fazer, né, o melhor para cada um. Muitas vezes, né, não falar o que pensa, né, sinceridade às vezes também não é a melhor saída, né, tudo tem um jeitinho, né, para a gente falar e sempre na intenção, né. Até tava, não lembro de que página que eu vi, porque eu vi de manhã, a pessoa até falou uma frase lá que de repente, acho que era você precisa se tratar, por que você não procura um psicólogo? Essa era a pergunta, não lembro de que página que era. Aí falaram, você acha ofensivo? Aí, né, tudo depende, claro, do tom que a pessoa fala e da intenção que ela vai falar, né? E também de quem recebe a mensagem, né? Porque podem falar também com a intenção que for. Se eu não receber como xingamento, como ofensa, também uma ofensa não vai chegar para mim, né? Mas tudo é o jeito que a gente fala, como que a gente transmite essa mensagem, né? A comunicação, esse tipo de, né? A gente falou ontem um pouquinho de educação emocional, eu saliento hoje a parte da comunicação não violenta, porque sempre tem um jeitinho para a gente falar, da gente passar a mensagem, e às vezes o outro também não vai entender, mas a gente sempre passa da nossa melhor maneira. Não é mesmo? Obrigada a vocês, gente. Eu vou continuar levando os ensinamentos do Mestre Jesus. Hilson, eu que agradeço a sua presença aqui. Mames também, obrigada, Mames. Fiquem com Deus, pessoal. Gratidão e até amanhã, 1h30, viu? Tchau, tchau.